alinhar melhor aqui. Vamos para a chamada, então. Bom dia para todo mundo. Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos fazer aquele esqueminha, né? Eu falo o nome e você se manifesta ou no chat ou por áudio. Bernardo Henrique. Carolina. Presente. Christian. Eu. Cláudio. Presente. Enzo. Esther. Presente. Felipe. Gustavo Henrique. Heloísa. João Vitor. Jonatas. Presente. Laiane. Ryan e eu. Esther, não deu para te escutar, tá? Ah, não, deu sim. Eu te dei presente. Lucas Fernandes. Lucas Henrique. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariane. Presente. Natan. Presente. Garibaldi. Presente. Nicolas. Pedro Eduardo. Rafael Gonçalves. Sara Teobaldo. Presente. Bom, a galera faltou, hein? Dez faltas. Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Na paz? Eu quero iniciar a aula de hoje com um devocional. Ele está lá no Salmo de número 105, o versículo 4. Salmo 105, versículo 4. Diz o seguinte: busquem o Senhor e a sua força. Busquem sua presença continuamente. Talvez a gente possa, nessa sexta-feira, nesse início do fim da semana, que a gente possa lembrar de que a nossa força, ela vem do Senhor. E que nós sejamos gratos a Deus por isso. E que a gente busque essa força continuamente. Nós sempre precisamos ser fortalecidos. E a Bíblia fala para nós sermos fortalecidos na força do Senhor. Às vezes a gente tem a sensação que a gente está sendo arrastado, que a gente, por nós mesmos, não temos forças, não temos condições. E aí, de repente, a gente sente algo maior do que nós, nos impulsionando a fazer determinadas coisas,
determinados compromissos, assumindo obrigações, e nós temos que ter a consciência de que a força que nos impulsiona é a força do nosso Deus. Que você possa ser fortalecido em Deus, que Deus possa te dar capacidade e que você seja muito feliz, muito realizado em Cristo. Amém? Vamos orar. Seu Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. E nós pedimos ao Senhor que nos dê da tua força. Nos ensine a buscar a tua força continuamente, Pai. A gente não quer achar que a gente é forte por nós mesmos, que a gente é competente por nós mesmos. Nós queremos acreditar, Pai, continuamente, que a força que nós temos, ela vem do Senhor. Que o ar que nós respiramos é dádiva do Senhor. Que o Senhor é aquele que dá o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece e nos capacita. Seu Deus nos abençoe, ilumine as nossas mentes, ilumine o nosso coração para o estudo do dia e que o Senhor nos permita fechar com chave de ouro a semana. Nos dê paz, nos dê alegria, nos dê satisfação na tua presença. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém aí no chat. Aí a Sara, amém. Maria Eduarda, Esther, Mariane, amém. Deus abençoe. Pessoal, e a prova? Fizeram ou não fizeram? Prova de filosofia, né? Eu acredito que tenha sido bem tranquilo. Não, era de sociologia. Opa, é sociologia, verdade. A de filosofia foi semana passada. Não. Não, a de filosofia não teve ainda, não. Não teve ainda, é verdade. Eu acho que Já vai está ser feito, semana. mas ainda não foi semana. publicado para vocês. É verdade. Vocês fizeram a de sociologia na semana passada, né? Tá certo. Bom, então, a prova de filosofia está bem tranquila também. Eu acredito que vocês vão muito bem, né? Lembrem de estudar, de seguir bastante aí a apostila, o conteúdo está bastante focado nela. Tenho certeza que vai ser mais uma prova que vocês vão ir muito bem. Pessoal, nós temos que dar continuidade, né, ao assunto que nós estamos tratando no capítulo 3 do nosso material didático. Não é assunto desta prova que vocês vão fazer em breve, é um assunto para uma outra prova, mas nós já estamos passando o conteúdo, adiantando não, nós estamos dentro do cronograma, né? E é um assunto assim muito interessante, muito relevante no pensamento filosófico. Ele traz algumas questões até práticas assim para a gente tratar enquanto exemplos, né, do que está sendo dito. E eu me refiro à metafísica em Aristóteles. Vocês fizeram o trabalhinho, né? O trabalho avaliativo sobre a metafísica em Platão. Nós já distinguimos algumas coisas na aula anterior, nessa comparação entre a metafísica do Platão e a metafísica do Aristóteles, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais na questão da metafísica em Aristóteles. Lembrando que a metafísica é a área da filosofia que vai buscar compreender qual é o princípio último que organiza, que governa, que estabelece, que define os princípios da realidade, de tudo que existe. Existe algum princípio ordenador fundamental que está por trás de toda a realidade? Por que o mundo, a natureza, opera da forma que opera? Por que existem as mudanças e qual é a causa das mudanças que ocorrem
seja no campo da natureza, seja no campo das relações humanas, da vida humana. Qual é o princípio que opera essas mudanças? O que está por trás? O que governa? O que regula tudo o que existe? Então, a metafísica, o que dá sentido a tudo que existe. Então, a metafísica vai buscar, especialmente no período clássico aqui da Grécia Antiga, que nós estamos tratando, vai procurar desenvolver ideias, teses, sugestões, teorias, pensamentos a respeito desse assunto. Então, nós vimos que uma primeira grande diferença que a gente pode estabelecer entre Platão e Aristóteles, que foi o seu discípulo, é de que, para Platão, a essência de tudo que existe está estabelecida no que ele chamou de mundo das ideias. Então, o platonismo é conhecido pela sua dualidade, ou seja, duas realidades paralelas. Então, você tem o mundo sensível, o mundo em que nós vivemos, e você tem o mundo inteligível, que é um mundo paralelo, o mundo em que os absolutos se sustentam. Então, quando a gente vive a vida, nós podemos experimentar coisas belas, pessoas belas, mas nós não experimentamos a beleza enquanto valor universal. A gente pode ter ações de bondade, pode fazer coisas boas, mas nós não provamos a bondade enquanto um absoluto, ou o bem enquanto valor absoluto. Por quê? Porque para Platão, essas essências estão num mundo para além deste que nós vivemos. Aristóteles, ele pensa diferente. Ele pensa que nós vivemos no único mundo que existe. O único mundo que existe é esse que nós experimentamos com os nossos sentidos. E a essência, os absolutos, eles são faculdades da razão que nós aprendemos na medida em que nós temos contato com a vida que nós vivemos. Então, a essência de cada absoluto não está no mundo superior, mas está presente nas próprias coisas dessa vida. Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, quando a gente começar a entrar nos conceitos de substância em Aristóteles, né? A substância acidental, as substâncias essenciais, e aí eu pretendo que isso fique um pouquinho mais claro. Para tanto, eu convido vocês a irem na página 52 do material didático, e aí a gente vai entrar no tópico 2.2, que vai ser tratado exatamente a noção aristotélica de substância e a teoria da... E aí nós vamos tentar identificar um pouquinho melhor como que o Aristóteles ele desenvolve essas ideias. Bom, imagino que você já tenha aberto o seu material didático, e aí a gente pode, dentro do próprio material, ir desvendando esses conceitos. Então, o que é substância para Aristóteles? Substância é aquilo do qual compõe cada ente, cada ser, cada coisa. A gente usa, na metafísica, a gente prefere usar o termo ente. O ente é tudo aquilo que existe enquanto particular. Então, eu sou um ente. Esta lapiseira é um ente, esta caneta é um ente, este copo é um ente, você é um ente. Por quê? Porque nós somos seres individuados, particulares. Então, isso é o ente, né? Ou a coisa. Como eu disse, a gente prefere o termo ente. Então, cada ente ele é dotado de substância, que é a base definidora deste ser. Para Aristóteles, nós podemos dividir a substância em substância essencial,
e substância acidental. Substância essencial e substância acidental. O que é a substância essencial? A substância essencial é aquilo que faz o ser aquilo que ele é. Eu vou explicar. A substância essencial é a condição daquilo ser o que ele é. É uma condição indispensável. É a base, é a essência do ser. É aquilo sem o qual o ser não é o que ele é. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou o Beto. Eu só posso ser o Beto se eu sou um corpo. Eu não poderia ser o Beto se eu não se eu não fosse um corpo. Eu preciso de ser corpo para ser Beto. Agora, eu não preciso do meu braço direito para ser Beto. Se por um acaso acontecer um acidente comigo, um desastre, e eu perder um braço, eu vou continuar sendo Beto. O que me faz ser Beto é a minha humanidade, é o meu corpo, é a minha alma, é as minhas faculdades de percepção. Agora, existem elementos em mim que não são essenciais. Existem elementos em mim que, por outro lado, são acidentais. Acidental é aquilo que é secundário. Secundário. O acidental é aquilo que são qualidades específicas minhas e que sem elas eu continuaria sendo o que eu sou. Então, lembrando, a substância essencial é aquilo que faz eu ser o que eu sou, e as substâncias acidentais são complementos, são características que eu tenho e que são dispensáveis à minha essência. Então, um exemplo de substâncias acidentais. Por exemplo, eu tenho na minha região abdominal bastante tecido adiposo. Sou gordinho. Mas eu ser gordinho não é condição do Beto ser o Beto. Porque eu posso um dia emagrecer e ficar magrinho. Eu vou continuar sendo Beto. Vou ser um Beto magrinho, mas vou continuar sendo Beto. Como eu disse, o exemplo do braço, o exemplo do olho. Eu posso ficar cego, mas eu vou continuar sendo Beto. Então, eu sou moreno. Mas, se eu ficar bastante tempo no sol, se eu trabalhar durante horas no sol, minha pele vai ficar mais escura. E a cor da minha pele não faz com que eu deixe de ser o Beto para ser outra pessoa. Então, percebam, pessoal, a primeira classificação que Aristóteles apresenta é: a gente tem que entender o que no ente faz com que ele seja o que ele é, e o que no ente é acréscimo. Em outras palavras, o que no ente é uma substância essencial e o que no ente é uma substância acidental. Por exemplo, vamos a uma classificação da biologia. O Beto, ele só pode ser o Beto se ele for um mamífero, se ele for um humano, se ele o Beto só pode ser o Beto se ele tiver uma causa de ter sido gerado pelos pais dele, os pais definitivos dele. Se eu tivesse nascido em virtude do relacionamento de outros pais, eu não seria quem eu sou. Então, perceba, pessoal, a gente tem que entender esse tipo de classificação. Então, são as características ou propriedades essenciais e propriedades acidentais. Perceba que todas essas características, a minha humanidade, por exemplo, que é uma substância essencial do Beto,
ela não está no mundo das ideias, não está em algo superior, como Platão pensava. Para Aristóteles, ele está presente no meu próprio ser. A humanidade, ela é expressa no meu próprio ser. Então, é uma qualidade do ente, do ser, do indivíduo que está presente neste mundo concreto. Bom, vamos avançar um pouquinho nas classificações. O primeiro ponto, então, que eu queria definir para vocês é essa diferença. O material didático de vocês vai dar o exemplo de uma característica essencial. Ele pega, por exemplo, a ideia do cavalo. E aí ele vai dizer que uma característica essencial do cavalo é ser mamífero. E uma característica acidental, então, essencial, mamífero. Uma característica acidental é ser marrom ou branco, ou ter uma determinada coloração. Ok? A essência, pois, é o universal e o acidente, o particular. Uma segunda classificação que eu quero apresentar para vocês nessa aula, muito importante também, é a classificação que Aristóteles traz, ou a divisão que Aristóteles traz entre matéria e forma. O termo não está contido na apostila de vocês, eu vou escrever aqui no chat. Para quem gosta de anotar, você pode anotar aí no seu na sua própria apostila de caneta, no início da página 53, aí, no início do texto branco, né? Não é no quadrinho roxo, mas no texto branco, vai trazer os conceitos de matéria e forma, que é a segunda classificação que nós vamos tratar. O nome que se dá para essa teoria, a teoria da divisão do ente entre matéria e forma, é chamada de ilemorfismo, que está aí no chat para vocês, a palavrinha. Ilemorfismo. O que é o ilemorfismo? Ilemorfismo é uma distinção dentro da metafísica de Aristóteles entre a composição do ser, do ente, que pode, para Aristóteles, ser compreendida a partir dessas duas perspectivas, a perspectiva da matéria e a perspectiva da forma. O que é a matéria para Aristóteles? A matéria é a composição, vamos usar a linguagem, a composição química dos entes. O que compõe um ente? Qual é o substrato material? Qual é a composição química de um determinado ente? E a forma é a delimitação, é aquilo que faz o ente ser o que é. Então, por exemplo, eu, Beto, sou composto de água, sou composto de oxigênio, sou composto de hidrogênio, bom, não sei. Eu tenho uma série de composições químicas, biológicas que fazem o meu ser. Contudo, não são esses elementos que definem o Beto, porque assim como o Beto é composto de H2O, você também é composto de H2O, uma planta é composta, tem esse elemento na sua composição, mas é a forma que vai dar a delimitação de cada objeto, de cada ser, e fazer com que ele seja individuado, seja específico. Então, vamos imaginar um exemplo de uma casa. Eu estou me mudando e comprei um lote recentemente, é verdade isso. Comprei um lote e vou começar a construir minha casa nova. No condomínio em que eu vou começar a construir essa casa nova, existem várias outras construções sendo feitas. E é muito curioso, porque dentre essas várias construções, como a grande maioria delas todas está no início, você vê que em cada lote tem materiais de construção muito parecidos. Sacos de cimento, tijolos, areia, pedras, etc. Então, veja que nesses vários lotes existem matérias que são comuns.
matérias que são comuns. Todos os lotes têm cimento, todos os lotes têm tijolos, todos os lotes têm vigas, e é a partir dessa matéria que as casas vão ser feitas. Agora, mesmo tendo matérias semelhantes, o resultado, quando as casas forem edificadas, vai ser cada uma a sua, vai ser particular. Por quê? Porque um determinado engenheiro, um determinado pedreiro, eles vão dar forma a essa matéria. A matéria é aquele conjunto de composições químicas, de objetos, de coisas que vão fazer com que uma casa passe a existir. Agora, o que dá à casa a sua identidade é a forma com que ela vai se estabelecer. E cada casa ali neste condomínio vai ter uma forma específica. Cada um vai dar um toque específico. Cada um vai dar uma forma a cada casa. Então, eu tentei trazer este exemplo para você, para que você consiga distinguir a diferença que Aristóteles dá entre matéria e forma. Então, a matéria é o seu substrato material. A forma é aquilo que delineia, que define o ser, tá bom? Então, eu, Beto, só sou Beto porque eu tenho a forma do Beto. Eu tenho em mim a composição de vários elementos, mas eu tenho algo que é único a mim, que é a minha forma. A matéria, pessoal, e aqui nós vamos ingressar no terceira classificação conceitual, que é a classificação entre ato e potência. Ato e potência. Então, nós já falamos da substância essencial e da substância acidental. Nós já falamos da teoria do ilemorfismo, que é matéria e forma. Agora nós vamos falar da terceira classificação, que é a divisão entre ato e potência. Então, perceba o seguinte, a matéria, ela tem em si uma multiplicidade de potência. Ela tem uma potência quase infinita. Um tijolo ou uma árvore, pegue uma árvore, uma madeira de árvore, ela pode ser infinitas coisas. Um artífice pode dar à árvore, à composição da madeira, uma série de formas. A madeira pode se tornar uma cadeira, pode se tornar uma mesa, pode se tornar um lápis, pode se tornar um papel. Vejam que na matéria há uma multiplicidade de possibilidades. Então, na matéria há uma potência imensa, uma grande condição de possibilidade de ser algo. E esse ser algo é o que Aristóteles chama de ato. Então, há um paralelo entre potência e ato. A potência são as possibilidades de ser. O ato é aquilo que se torna de fato. Então, o exemplo que eu dei da madeira, a madeira poderia ser várias coisas. Ela tem em si uma potência imensa. Mas à medida em que um artífice, alguém que trabalha modelando as madeiras, um carpinteiro, podemos usar essa linguagem, ele vai transformar aquela madeira em uma cadeira, perceba que ele transformou a potência da madeira em ato. Ele transformou a possibilidade de diversas coisas daquilo ser em uma possibilidade mais reduzida, porque agora aquilo tem forma de cadeira, e aí ela tem atualizada a sua potência. Vamos supor que este artífice não fique satisfeito com a cadeira que ele produziu, e ele vai pegar aquela própria matéria, aquele próprio objeto, e agora vai transformar aquela cadeira
em um lápis. Um lápis. Olha, eu acho que eu me perdi aqui, ou numa relíquia, num desenho, numa escultura. Uma escultura que ele pretende vender. Vamos usar esse exemplo. Perceba que na medida em que ele transformou a potência da madeira em um ato de cadeira, se ele quiser mudar aquela cadeira, ele tem a sua potência reduzida. Ele tem a sua potência reduzida. Ele vai poder transformar aquela cadeira num objeto de escultura. Mas veja que ele não tem mais a seu dispor toda a potencialidade que aquela madeira tinha antes de se tornar cadeira. Num certo sentido, pessoal, a vida humana, para Aristóteles, também é uma grande potência. Nós, enquanto seres humanos, somos dotados de uma potência imensa. Nós temos possibilidade de ser várias coisas, de nos transformarmos, de nos definirmos. Mas à medida em que nós vamos tomando decisões, que nós vamos delineando as nossas potências, nós vamos transformando as nossas potências em ato, cada vez mais as possibilidades vão se reduzindo. Então, por exemplo, eu tenho 34 anos, eu tomei várias decisões na minha vida. Eu me lembro que eu parei de me dedicar ao futebol, eu gostava muito de futebol, treinava muito. Eu me lembro que eu parei de dedicar aos treinos do futebol para poder estudar. Eu percebi que o estudo me daria um futuro melhor do que uma pretensa carreira de jogador. Eu transformei uma potência que eu tinha num tempo atrás, que era escolher ser jogador ou ser professor. Eu transformei isso em ato. Hoje eu sou professor. Veja que na medida em que eu tomei essa decisão, eu atualizei as minhas potências, a minha potência ela fica reduzida. Se eu quiser hoje ser jogador de futebol, será que eu teria condição? Ou teria a mesma condição que eu tive há 20 anos atrás, quando eu tomei essa decisão? Obviamente não. Então, na medida em que atos vão sendo realizados, potências vão sendo reduzidas. Vamos aplicar essa linguagem de ato e potência a outras considerações. Por exemplo, uma semente. Uma semente é uma árvore em potência. Uma árvore em potência. Então, tudo o que a árvore vai se tornar dependeu de um dia ela ter sido a semente. Agora, a semente ela tem a possibilidade de transformar a árvore de com várias possibilidades. Na semente está contida toda a potência daquela árvore, mas a árvore vai se tornar ato na medida em que você regar adequadamente aquela semente. Então, se a semente for mal regada, pode ser que ela dê numa árvore menor. Se ela for bem cuidada, bem regada, pode ser que ela dê numa árvore mais frondosa. Mas perceba que tanto ser uma árvore menor como ser uma árvore frondosa estava na potência daquele objeto, daquela semente. E na medida que ela se torna uma árvore pequena, por exemplo, ela perde a sua potência de ter sido uma árvore maior. Bom, eu sei que é uma linguagem um pouco abstrata, apesar de eu ter buscado trazer bastante exemplos para vocês. E eu queria já deixar a indicação do próximo assunto que nós vamos tratar, que é a teoria das 4 causas em Aristóteles. Todo o que gera o ato, o que transforma a potência em ato, é uma série de causas. O ato é um efeito de uma série de causas. Então, eu dei exemplos para você do que transforma a semente numa árvore, é você regá-la, é você colocá-la num solo fértil. Então, você tem causas, você tem condições de transformar, que possibilitam a transformação da potência em ato. E essas causas, Aristóteles classifica em 4. E aí nós entramos no último aspecto que nós vamos tratar da metafísica de Aristóteles, que vai ser assunto para a próxima aula. Tudo bem? Combinado?
Então, eu vou encerrar a aula expositiva agora. Eu vi que algumas pessoas entraram aí na aula depois da chamada, né? Alguém entrou depois que eu fiz a chamada e quer colocar seu nome aí no chat? Eu, professor. Heloísa. Então, a Heloísa, eu vou corrigir a sua presença aqui. Pessoal, lembrando da gente procurar ser o mais pontual possível. Eu sei que, vez ou outra, acontece um imprevisto. Você quer? Professor Fernandes, professor. Bom dia, senhor. Bom dia. Lucas? Só vocês dois? Mais alguém? Não? Falando no chat lá, professor. Mandaram no chat, professor. Mandaram no chat. Ah, o BH. O BH. Rafael. Aqui. Rafael BH. Então tá ok, pessoal. Então, feitas as correções aqui, podemos encerrar a aula. Se estiver ok, mande um ok no chat. Se estiver ok, o Cláudio, a Esther, ok. Mariane, ok. Lucas, Maria Eduarda, Christian, ok. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar então a gravação e nos vemos na aula de Sociologia. Um abração para todo mundo.